Criatividade é algo intimamente ligado à imaginação e ao humor, dois ingredientes que nos ajudam a superar de boa vontade aquilo que é existente, que existe, para criar o que antes só era imaginável. Eu li uma frase de um autor desconhecido que dizia: imaginação é o que nos foi dado para compensar o que não somos, e humor é o que nos foi dado para compensar o que somos. É por isso que eu acredito que a criatividade esteja intimamente ligada à imaginação e ao humor. A criatividade poderia até ser considerada a resposta natural da nossa mente às necessidades, mas isso limitaria um pouco o termo, já que se nós criássemos apenas em função de necessidades, nós ficaríamos limitados demais. A capacidade de criação é algo independente do próprio criador, no sentido de criar algo para suprir uma falta ou uma deficiência. A criatividade é uma capacidade até de transcendência inerente ao ser humano e vai muito além de uma simples resposta a alguma necessidade. É claro que a necessidade também pode desencadear a criatividade, como acontece nas guerras, quando aumenta o número de novas invenções. Ou no Brasil, uma nação de criativos, bem-humorados e com grande poder de imaginação. Não é à toa que nós somos considerados uma nação de empreendedores. Sem criatividade, fica muito difícil empreender. Entender como a criatividade é desencadeada em nosso cérebro, infelizmente, não é uma ciência exata, mas ainda assim a gente pode tentar uns palpites de como a coisa toda funciona. Picasso dizia que todo ato de criação começa com um ato de destruição. Eu acredito que seja preciso pelo menos destruir uma zona de conforto antes de se partir em busca de novos mundos, que possam até mesmo comprometer o que nós somos ou o que nós fazemos agora. Ninguém cria nada parado, é uma ação de desequilíbrio, como acontece com o andar, uma perna que vai à frente e a outra corre socorrê-la, dando o passo seguinte para evitar o desequilíbrio, uma queda iminente, né? Eu acredito que a criatividade tenha início no hemisfério direito do nosso cérebro, o mesmo que o gago Orlando Silva usava para cantar sem gaguejar. Muitos artistas da música e do teatro e do cinema eram gagos que superaram o problema quando começaram a cantar ou a atuar. É porque essas coisas acontecem na área criativa da nossa mente. Ali nós imaginamos a realidade que só existe numa forma etérea e sem limites. Essa realidade, tão colorida, tão profunda, é passada então para o nosso hemisfério lógico, o esquerdo, e aí ela perde muito no processo. De colorida e tridimensional, em 3D, ela termina em preto e branco, plana e descorada, como fotografia antiga. É o nosso racional que produz aquilo que nós iremos comunicar ao mundo tangível. O que isso significa? Que nós criamos muito mais do que nós realizamos, e muitas vezes a culpa está no grau de racionalidade que nós utilizamos. A nossa razão pode ser um grande empecilho à liberdade de criação, pois ela lança dúvidas da possibilidade daquilo ser viável, baseada naquilo que já é conhecido, que já é comprovado. Acrescente, portanto, aos ingredientes da criatividade e humor a ousadia de pensar fora da caixa. Existe ainda outro elemento que toca na orquestra da criatividade, além da imaginação, do humor e da ousadia. Eu estou falando agora da intuição, que é perceber o imperceptível. Eu acho que a intuição não é exatamente o que você vê, mas como vê. Um incidente qualquer pode ser observado por muitas pessoas, mas apenas algumas têm intuição suficiente para interpretá-lo de forma inovadora, fazendo disso um ponto de partida para a criação de algo novo. Veja o caso dos cronistas. Eles escrevem coisas que são apenas o cotidiano de todos nós. Nós conhecemos tudo aquilo. Porém, quando descritas usando as lentes da criatividade, elas ficam interessantíssimas, engraçadas, apaixonantes. Além da intuição, que mora com a criatividade no hemisfério direito do nosso cérebro e jogam no mesmo time da imaginação, do humor e da ousadia, é preciso lembrar de outro elemento muito importante na criação: a paixão. Se você não tiver paixão, se você não for um apaixonado, é provável que a imaginação acabe virando um fantasma que vai atormentar a sua alma com possibilidades impossíveis, e a criatividade vai se transformar num invasor impertinente que insiste em querer tirar você do conforto das coisas que são seguras e bem estabelecidas. Mas será que algumas pessoas são mais criativas que outras?
Vamos colocar a pergunta de outro modo, para entendermos melhor a criatividade. Será que existem pessoas mais sonhadoras que outras? Eu creio que sim. E sonhar tem a ver com criar mundos próprios nos quais a criatividade e a imaginação correm soltas. É comum nós vermos em livros e filmes a figura do cientista ou inventor como sendo um cara distraído, esquecido, desorganizado. Ele vive fora de sintonia com o mundo exterior. Parece que ele tem seu próprio mundo interno e de onde dificilmente ele sai. A razão de ficar por lá, nesse seu mundo, é que justamente ali o seu caldeirão de novas poções mágicas está. Não sei se existe algum dado científico para corroborar o que eu vou dizer, mas eu acredito que a introspecção esteja intimamente ligada à criatividade. Mas, obviamente, não leve isso como uma regra, pois há muitos criativos que são extremamente extrovertidos. Um artista, poeta ou escritor é alguém que tenta transportar a sua criação para o mundo real, ainda que ela mesma não seja real. Transformar ideias em linguagem escrita, musical ou visual é um parto, onde se perde muito mais do que apenas a placenta. Eu diria que do resultado final resta muito pouco da criança que foi concebida. Isso serve para dar uma ideia do potencial criativo que mora no nosso hemisfério direito. É importante lembrar que quando eu falo de artistas, poetas, escritores como criativos, eu não excluo também outras atividades humanas, porque em todas elas, os que deixam alguma marca são sempre os que executam com arte, poesia e boa comunicação aquilo que criam. Talvez existam dois tipos de criatividade, a que você sabe que tem e a que tem e não sabe. Geralmente as pessoas mais criativas são as que conhecem a sua própria criatividade e tratam de alimentá-la. As outras fazem coisas criativas sem perceberem e acabam deixando sua criatividade definhar, até que tudo o que fazem não passa de rotina. E quando tudo vira rotina, você acaba cauterizando a inovação que poderia fazer parte das suas ações, transformando cada uma delas em um acontecimento singular. Alguns irão odiar reconhecer isto, mas o contrário do criativo é o metódico. Quem faz todos os dias o mesmo caminho de ida e volta para o serviço, come a mesma comida, bebe a mesma bebida, lê os mesmos livros, vê os mesmos filmes, dificilmente uma pessoa assim terá a chance de se encontrar com aquilo que é novo e desconhecido e vai precisar criar novas maneiras de interpretar. Por isso que ele não gosta de se encontrar com o desconhecido. A criatividade é oposta à segurança e à acomodação. A criatividade tem também a capacidade de surpreender e encantar as pessoas, pois as desperta do seu torpor cotidiano. Mas pelo mesmo motivo, eu não diria que todos fiquem igualmente encantados com a criatividade. Ao contrário, há muitos que temem qualquer ideia ou ação que possa ameaçar o estado de inércia em que gostam de viver. Em algumas organizações, os criativos podem ser considerados como ameaça, por mostrarem a possibilidade de se fazer as coisas de forma diferente do modo como elas sempre foram feitas. Hoje, muitas empresas acrescentam criatividade na lista de capacidades esperadas de seu quadro de colaboradores. O que pode diferenciar a criatividade exigida nas empresas daquela que usamos no dia a dia ou no lazer é uma dose maior de consciência para resultados, o que nos leva a um tipo de criatividade com propósito. Enquanto o artista pode querer apenas despertar uma emoção abstrata em quem vê sua obra, o empreendedor quer que a sua obra tenha um efeito mais concreto naqueles que são tocados por ela e retorne na forma de subsídios tangíveis para ele continuar criando. Alguns fazem arte por hobby, outros fazem arte como meio de subsistência. É importante entender que mesmo no mundo dos negócios você pode encontrar em pessoas diferentes o criativo para a concepção das novas ideias e o criativo para colocar em prática essas ideias que outro concebeu. Por essa razão, nós encontramos pessoas que tiveram ideias excelentes que, quando elas mesmas tentaram colocar em prática, resultou em fracasso comercial. Ou pessoas que tinham tudo para executar boas ideias que elas mesmas nunca tiveram. É aí que reside a diferença entre empreendedor e empresário. Um cria aquilo que o outro cria o como fazer, né? Um cria o que, o outro cria o como. Um pensa no que fazer, o outro no como realizar. Essas duas qualidades são necessárias ou pela união de pessoas ou numa mesma pessoa, quando nós temos alguém que é capaz disso.
Elas são necessárias para que um negócio seja bem sucedido e aproveite da criatividade. A criatividade costuma nascer em mentes inquietas e insatisfeitas com o modo como as coisas são feitas e como as coisas estão. São pessoas que acham que pode existir um vale fértil atrás da enorme montanha que bloqueia a visão. Por isso elas estão dispostas a escalar a montanha, nem tanto para chegar ao seu pico, não, mas muito mais para descobrir o vale fértil que existe atrás dela. Quando numa empresa você encontra pessoas para as quais os problemas são refresco, você encontrou pessoas criativas. Elas estão sempre procurando sarna para se coçarem. São caçadoras de problemas, pois adoram descobrir problemas e buscar soluções. É gente que gosta de levantar o tapete para ver se tem poeira debaixo dele. Geralmente essas pessoas são odiadas por aquelas que preferem varrer a poeira para debaixo do tapete, esconder os problemas e empurrar com a barriga.